nessas comunidades, né? Aqui a gente tem uma imagem, né, da produção de cestos, música, danças, né, artesanatos e culinária e formas de fazer agricultura que são próprias dessas comunidades, né? E isso precisa ser reconhecido tanto pelo Estado brasileiro, né, como pelos profissionais que trabalham na área da agricultura, né, que podem ser aí futuros agrônomos e técnicos em agricultura, né, para considerar que elas têm uma cultura específica, certo? Em Veracruz e Monte Alegre não sei se tem comunidades quilombolas, mas em Macaíba se tem, que é a comunidade de capoeiras, né? E no Rio Grande do Norte tem, como vocês viram no mapa, tem bastante, né? Tem a comunidade de Macambira, que eu já ouvi falar, de Acauã, que é em Poço Branco, tem a comunidade de Boa Vista, como eu falei, tem uma série de comunidades quilombolas em todo o estado, né? E é muito interessante conhecer, certo? Então, não dá pra gente dizer, né, que a agricultura brasileira é só aquela agricultura que vem do período colonial baseada na plantation, voltada para exportação, não. Existiram várias experiências que fugiram a essa lógica, né? Aí aqui então a gente vai entrar na formação do campesinato livre no Brasil e a caboclização dos indígenas do Nordeste. Eu vou explicar isso melhor depois, tá? Então, aqui falando já o que eu falei um pouquinho antes, né? Além das experiências dos quilombos, existiram outras formas de viver a partir da agricultura diferentes do modelo da plantation, né? Então, é claro que a plantation ela era dominante, né? A colônia se impunha em relação às outras formas de se viver a partir da terra, né? Ela queria o domínio total sobre a terra, né? Porém, além dos quilombos, como a gente já viu a experiência dos quilombos, também tiveram outras experiências, né? De viver a partir da agricultura de uma forma diferente. A gente já comentou da experiência dos indígenas, né? Depois a gente vai voltar um pouquinho. Então, os indígenas já possuíam agricultura, né? Técnicas próprias, tipos de cultivo que eram próprios deles, né? Que inclusive os portugueses se apropriaram, passaram a fazer também o cultivo da mandioca, do milho, do amendoim. São todos cultivos indígenas, originalmente, né? Da pimenta, né? De algumas batatas, né? Então, é muito pouco falado, mas os indígenas são nossos primeiros cultivadores, né? E, então, mas ao longo da colonização, né? Tiveram que o Ciro Flammarion Cardoso, que é um escritor, historiador, se eu não me engano, ou sociólogo, mas ele vai falar em brechas camponesas, né? Então, tiveram em todos os regimes escravistas das Américas pequenas brechas onde se plantava para subsistência, onde se plantavam alimentos para o consumo, né? Então não era só aquela agricultura para exportação. Se tem informações de que dentro das grandes propriedades produtoras de cana, aqui no Brasil, né, existiam lavradores que arrendavam terras no que se chamava fazendas obrigadas e praticavam agricultura de subsistência. Né? Então, claro que isso era um número muito pequeno, mas ainda assim era considerável, né? Dizer que já existiam, mesmo na época colonial, na época da escravidão, esse tipo de experiência com agricultura para subsistência, certo, gente? Então, não eram todos os portugueses ou europeus que vinham para cá que viravam grandes proprietários de terra, né? Às vezes eles vinham, arrendavam uma terra dentro de uma grande propriedade ou conseguiam uma propriedade um pouco menor, né? Então isso desde o início existiu, certo? Desde o início da colonização. Também houve a experiência dos colonos açorianos, né, que se fixaram no sul do país, que desenvolviam uma agricultura camponesa. Mas isso é também uma experiência mais isolada dos açorianos, que vieram ali para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, não sei, eu acho que é só Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E tinha uma agricultura camponesa, mais de subsistência, vamos dizer, né? Apesar que lá na apostila eu explico, né, que a agricultura camponesa não é necessariamente apenas para subsistência.
Vamos ver o que é cada uma. Agricultura de subsistência, como vocês já devem saber, é a agricultura para o consumo da família, né? Então, pai de família, geralmente que trabalha na terra, né, junto com os filhos ou até mesmo com a mãe da família, né, plantam para eles se alimentarem, né? A agricultura camponesa também é baseada no trabalho familiar, também é voltada para o consumo familiar, mas se tem a venda, né, do excedente, daquilo que sobra, para o mercado, né, ou para alguém, para o cara que empresta terra, né, enfim. A agricultura camponesa se caracteriza por não ser apenas para subsistência, mas também já está inserida, de certa forma, no mercado, né. Bom, vamos seguir. Porém, mesmo com essas experiências durante o período colonial, é apenas no final da escravidão, durante o século XIX, que se pode ver mais claramente a formação de um campesinato livre no Brasil. Então, por mais que tenha existido a experiência dos quilombolas, desses lavradores, né, que arrendavam terras, ou dos pequenos proprietários que plantavam para subsistência e também para vender no mercado local, né, é só mais no final do século, no final da escravidão, ali durante o século XIX, que vai se ver a formação de um campesinato livre no Brasil, né? Aí nessa época já existiam escravos libertos, né? Colonos de outras regiões da Europa que vinham para o Brasil para praticar uma agricultura camponesa, como vai ser o caso dos alemães, dos italianos. Os indígenas que vinham se integrando à sociedade nacional branca, né? Então, nessa época, né, no século XIX, a gente já vai ter um Brasil um pouquinho mais parecido com o que a gente conhece hoje, né? Já se tem mais mistura, né, miscigenação, então uma população que não é só branca, negra e indígena, já tem pessoas misturadas, que são meio indígenas, meio brancas, meio negras, né? Essa diversidade cultural que a gente conhece hoje, né? Que a gente vê hoje. Porém, apesar, né, dessa época tá se constituindo o campesinato livre, sempre houveram muitas dificuldades, né? Como a gente viu, a estrutura fundiária nunca foi muito livre no Brasil, né? Sempre teve dificuldade de acessar a terra, essa população pobre, né? Os grandes proprietários não, mas a população pobre sempre teve dificuldade de acessar a terra. Então, apesar de se ter uma grande quantidade de terras livres, se tinha o risco de ter sua terra expropriada por um grande proprietário, né? Ou pelo próprio governo, né? Então, esse campesinato não tinha, vamos dizer, o direito realmente respeitado, ou, né? Um direito confirmado, assim, né? De posse da terra, certo? Então, o campesinato livre no Brasil se deu em grande parte pela posse. Então, quem são os posseiros, né? Aquela família que chega numa terra que diz que não tem dono e lá começa a plantar, lá começa a desenvolver a sua vida, né, a sua história, certo, gente? Que esses vão ser depois, quando a gente começar a falar dos movimentos sociais no campo, né? Quem vai constituir, por exemplo, os sem terra no Brasil, né? O começo do movimento sem terra no Brasil, né? A gente sempre teve muitos agricultores, um grande contingente de agricultores sem terra, sem direito à terra assegurado, né? E aí que vão se formar os movimentos sociais em busca de ter esse acesso à terra. Bom, aqui a gente vai então para o nosso último ponto, né? Que o que seria a cabuclização dos indígenas? Por que isso está relacionado, né? Como a gente falou, os indígenas, né? Alguns grupos indígenas que estavam mais próximos dos centros de ocupação colonial e das cidades, né? Desculpa. Passaram, então, e que praticavam agricultura de subsistência, que, enfim, realizavam diversas atividades, né? Foram, então, paulatinamente, né, devagarzinho, se integrando àquela sociedade, né? Então, realizando trabalhos para os senhores, né, como trabalhadores assalariados, ou começando a vender seus produtos nas feiras, né? Então,
eles foram, né, devagarzinho foram se integrando, e aí, né, aconteceu então que muitos grupos indígenas, quando se integraram, foram se descaracterizando, né, e aí a gente tem, principalmente no caso do Nordeste do país, né, esse processo de caboclização. O que é a caboclização? Quando tu deixa de ter aquele modo de vida indígena, né, e passa, não por uma escolha, mas muitas vezes por necessidade de se adaptar àquela ordem social que existe, né, as imposições econômicas, sociais, da própria sobrevivência, né, precisaram então deixar os seus hábitos mais indígenas, sua identidade indígena, e se entrar mais na lógica da sociedade branca, né? Passar a viver mais como os brancos viviam, de certa forma, né? Isso é um assunto um tanto quanto polêmico, né, gente? Mas assim, não existe hoje em dia, né? Hoje em dia já existem muitos grupos que passaram por esse processo de caboclização, e caboclização não deve ser visto de uma forma negativa, né? De certa forma uma adaptação mesmo à violência, né? À perseguição que tanto na época colonial, né? Que o Estado brasileiro sempre fez com os indígenas, né? Mas, então, hoje em dia a gente tem várias dessas comunidades que estão, de certa forma, tentando recuperar sua identidade indígena, né? A sua memória, os seus hábitos, alguns hábitos que foram deixados, né? Para conseguir se afirmar na sociedade atual, né? E também para conseguir garantir a sua permanência nos seus territórios, né? Porque hoje a gente tem, assim, em diversos lugares, né? Em todo o Nordeste isso existe, em Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, na Bahia, em Pernambuco, a pressão por se retirar os povos indígenas dos seus lugares, principalmente no litoral, né? Então, a gente tem um caso no Rio Grande do Norte, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é da comunidade indígena do Sagi, né, que fica no município de Baía Formosa, né, e eles estão sendo pressionados por o dono da usina Estivas, que é uma usina de cana-de-açúcar que fica ali do lado, né, e por um proprietário de Natal, que quer construir ali um resort, né? Então, qual é o argumento que eles usam? Ah, mas eles dizem que são índios, mas eles nem são índios. Olha como eles vivem, é igual a branco, né? E daí quando tu vai ver, eles têm um modo de vida muito próprio deles, né? De viver a partir da pesca, de conservar o mangue, né? Então tu vai lá no Sagi, eu já tive a oportunidade de ir lá. E o mangue é totalmente preservado, a água do rio é limpa, né? Eles vivem próximo da praia e pescam e também plantam no interior, né? Todos têm amizade, se conhecem, é uma comunidade pequena, né? E tem o seu modo de viver a partir daquele ambiente, cuidando do ambiente, né? Mas pro dono da usina, para esse proprietário, que é até ele já foi presidente de uma associação como é que se diz? É o pessoal que mexe com imobiliária, com terrenos, né? Aí de Natal, eles estão pressionando então os indígenas do Sagi a saírem das suas terras, alegando que eles não são indígenas. E os indígenas do Sagi, por sua vez, trazem o argumento de que eles têm ancestralidade indígena, né? E que eles têm que permanecer ali como um direito ancestral àquela terra, né? Porque se a gente for ver, do outro lado do rio Sagi, fica a comunidade indígena da Baía da Traição, na Paraíba, que é dos Potiguara. Então, os indígenas do Sagi têm parentesco com os indígenas Potiguara da Paraíba, né? Mas
os poderosos não estão interessados em saber a história desse povo, né? Eles querem usar aquela terra para garantir os seus interesses, para lucrar em cima, né? Para plantar cana, no caso do usineiro, e no caso do proprietário, para botar um grande resort, né? Já que a praia é muito bonita, né? Enfim, são esses conflitos que a gente tem hoje, né? Um dos conflitos de terra em que entra essa questão, certo? Bom, aqui eu trouxe algumas fotos, né? Essa aqui é de uma manifestação que teve esse ano contra o fechamento da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, né? Não sei se vocês conhecem. Porque quando o Temer assumiu, o presidente Temer assumiu, ele queria fechar o escritório da FUNAI do Rio Grande do Norte, alegando que aqui não tem indígenas, né? Não sei se você sabe, mas até pouco tempo atrás se dizia que no Rio Grande do Norte não tinha índios e por isso não tinha FUNAI aqui, tanto aqui como no Piauí, né? E aí foi cerca de 3 ou 4 anos atrás que a FUNAI passou a trabalhar no Rio Grande do Norte, né? Só que aí para o governo Temer não era mais necessário, daí os indígenas se mobilizaram. Aqui, inclusive, uma liderança indígena de Macaíba, da comunidade do Tapará, né? Foram lá para o aeroporto e fecharam lá o aeroporto por um tempo e conseguiram que voltassem atrás para não fechar o escritório da FUNAI no Rio Grande do Norte. Foi uma conquista desses povos, né? Que finalmente se juntaram, tanto o pessoal do Sagi como do Catu, que fica em Canguaretama, como de Macaíba, a comunidade do Amarelão, que fica em João Câmara, uma outra comunidade de Apodi, né, que também está começando a se reconhecer enquanto indígena. Então, tem vários povos, várias comunidades que estão se auto-reconhecendo enquanto indígenas, né. Aqui são os indígenas do Sagi, né, que já estão muito mais empoderados, muito mais fortalecidos, né, hoje em dia. Certo, gente? Então, eu queria trazer isso para vocês, né, pra gente ter essa perspectiva de que sempre o povo brasileiro resistiu às imposições, né, desde o período colonial até os dias atuais, certo? E que isso se manifesta na realidade do campo brasileiro, tá? Então, eu vou pedir para vocês que, além de assistir essa videoaula, vocês assistam um documentário sobre comunidades quilombolas que eu vou colocar lá na plataforma, tá? E aí depois eu vou pensar se eu vou fazer alguma avaliação, algum questionário, eu vou ver ainda o que eu vou fazer, tá? Mas a princípio assistam essa videoaula e depois assistam o documentário, beleza? Obrigada, boa noite para vocês e até a próxima.